Para analisar o terceiro dia de julgamento de Jair Bolsonaro e de outros 7 réus no Supremo, a gente conversa ao vivo aqui no estúdio da Itatiaia com o doutor em Direito, Caio Lara, pró-reitor de pesquisa do Centro Universitário Dom Helder. Professor Caio Lara, bom dia, obrigado pela presença, prazer revê-lo. Bom dia, Eustáquio Ramos, bom dia, Kátia Pereira. É uma alegria enorme estar aqui pela 8ª vez no ano. A alegria é nossa e o prazer é nosso, professor. 7h10. O julgamento será retomado às 9h com o voto do ministro Alexandre de Moraes. Mas antes mesmo do voto, os ministros analisam as chamadas preliminares, alguns questionamentos dos advogados feitos semana passada? Sim, o primeiro ponto, de discussão na primeira turma do Supremo Tribunal Federal versa sobre essas questões processuais que podem gerar nulidades ou alteração no andamento do julgamento, Então, após a análise dessas preliminares, o rito segue para a análise do mérito com os ministros que fazem parte dessa primeira turma. E o que a gente vai ver, por exemplo, com base nas sessões da semana passada, que os ministros vão ter que deliberar, vão ter que avaliar? São muitos os crimes que os acusados respondem na primeira turma do Supremo. Nós temos a questão do atentado ao Estado Democrático de Direito, a tentativa de abolição do Estado Democrático, nós temos o dano qualificado ao patrimônio público, formação de quadrilha, dentre outros crimes. As defesas, cada uma a seu modo, caminharam no sentido de negação de autoria. Esse foi o grande saldo das defesas nas sessões da semana passada. O que se destacou ali nas defesas, o Mauro Cid, ele foi a pessoa que colaborou mais com o julgamento. Então, ele deve, por isso, ter uma pena menor. Se destacou também a defesa do Paulo Sérgio Nogueira, que foi ex-ministro da Defesa, que, para mim, ele destoou um pouco do resto, porque a defesa dele afirmou que o réu tentou dissuadir o Bolsonaro e que foi atacado por não apoiar a ruptura. Na verdade, que gerou até uma intervenção da ministra Carmen Lúcia, ele admitiu que houve essa conversa sobre a adoção de medidas extremas de um estado de exceção. Então, na verdade, ele caminhou numa linha diferente das demais defesas. Ô, professor, e na verdade o voto dos ministros é algo bastante extenso, bastante longo, porque ele não só chega e fala assim, eu voto pela condenação a uma pena de tantos anos. Ele tem que, para o voto dele, justificar, sustentar por que ele está votando pela condenação, absolvição e pela pena. No direito penal existe um princípio que é o princípio da individualização da pena. De cada um dos acusados, em cada crime que todos eles estão sendo acusados, é preciso fazer uma análise se eles cometeram ou não esses crimes. Então é algo demorado, são muitos crimes, são muitos réus. Então a situação de cada um tem que ser analisada em grau de detalhe por cada um dos 5 ministros que compõem a primeira turma do Supremo. Então essa análise vai durar o resto da semana, tende a terminar na sexta-feira. É o que esperamos. Professor, ao fim do julgamento, se Bolsonaro e os demais réus forem condenados e tiverem a prisão decretada, o que de fato acontece? A prisão, em tese, pode acontecer em 2 momentos, como medida cautelar, caso, por exemplo, que seja vislumbrado a possibilidade de fuga, mas o tradicional seria a decretação da prisão após a segunda avaliação de embargos de declaração, que é um recurso que se presta a examinar contradição, omissão ou obscuridade no acórdão final do julgamento. E qual que é o prazo disso, depois do final do julgamento, para a apresentação desses embargos, desses recursos e a decisão dos ministros? As defesas têm 5 dias para apresentar os embargos. Aí a corte vai marcar a sessão para julgar os embargos, depois novamente 5 dias e depois o julgamento dos segundos embargos. Professor, esses embargos de declaração, eles podem mudar o resultado do julgamento? Não, eles se prestam a esclarecer os detalhes da condenação. Não vão mudar, não.
Ô, professor, e o senhor falou que há uma individualização do réu, das penas e dos crimes. Cada ministro vota pela condenação ou absolvição e ele determina no voto a pena de cada um no caso de condenação. Mas pode haver divergências. O ministro vota, por exemplo, a 10 anos de prisão, o outro vota a 5, o outro vota a 8. Quem é que define? Quem é que faz a chamada dosimetria da pena? Ao final, fulano vai ser condenado a tantos anos de prisão. A dosimetria é feita no momento da proclamação do resultado. Quem vai conduzir essa parte é o presidente da primeira turma, é o Cristiano Zanin. Há ainda, ou está mantida aquela expectativa, ou ela é remota? Qual que é a sua avaliação de um pedido de vista? O pedido de vista está previsto, né, no ordenamento jurídico. Caso o ministro precise avaliar em detalhes as prós, o processo, o julgamento é interrompido por até 90 dias. Não me parece ser o caso, porque é um julgamento muito relevante. Alguns dizem que é o julgamento mais relevante do século no Brasil. E me parece que o Supremo Tribunal Federal quer encerrar de maneira breve, até por questões de repercussão política desse julgamento. Pois é, professor, a gente gostaria que você, já que você citou essa palavra relevante, o porquê, né? Qual é a relevância desse julgamento? É a primeira vez que nós temos generais sendo julgados no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado, né? Nesse período de redemocratização. Quais são as nuances que dão esse tom de relevância para esse julgamento? Desde 1988, desde 5 de outubro de 88, que a Constituição foi promulgada, não se viu um atentado ao Estado Democrático de Direito em nível de julgamento do Supremo Tribunal Federal. É um momento singular na história do país que, na verdade, vai indicar para o futuro, vai gerar um precedente de como o Supremo Tribunal Federal vai atuar em casos semelhantes. Ô, professor, há ainda um questionamento do fato de esse julgamento estar sendo realizado pela primeira turma do Supremo. São 5 ministros. E o Supremo ao todo tem 11 ministros. O senhor acredita que ainda pode haver um recurso dos advogados questionando o fato de ser só pela primeira turma, eles defendendo que o julgamento seja feito por todos os ministros? É possível esse recurso? E se eles impetrarem esse recurso, há possibilidade de reversão, de anulação do processo? A legislação prevê que, para esse tipo de crime, quem julga é uma turma do Supremo mesmo. Agora, caso haja o placar de 3-2, haja a diferença substancial, né, na avaliação se houve crime ou não para determinado réu, é possível um recurso chamado embargos infringentes para o Tribunal Pleno, né, do Supremo Tribunal Federal. Mas isso só vai acontecer caso haja divergência na primeira turma. Para a gente explicar o que são os embargos infringentes. É um recurso que faz o Tribunal Pleno do Supremo, os 11 ministros, analisarem essa divergência ocorrida eventualmente na primeira turma. Nós conversamos ao vivo aqui no estúdio do Jornal da Itatiaia com o doutor em Direito, professor, pró-reitor de pesquisa do Centro Universitário Dom Helder, Caio Lara. Professor, obrigado pela presença mais uma vez, pela contribuição. Um ótimo dia para o senhor, viu? É um prazer, gente, estar aqui sempre.